Há algo profundamente solene e ao mesmo tempo maravilhosamente simples em falar com o Espírito Santo. Muitos sabem falar sobre Deus. Alguns sabem falar com Deus, mas poucos aprenderam a falar com o Espírito de Deus, aquele que habita dentro de nós. E hoje eu quero dizer algo com toda clareza, com toda reverência e com toda a urgência do céu. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele não é uma energia vaga. Ele não é uma emoção passageira. O Espírito Santo é Deus vivo, presente, consciente, sensível e profundamente interessado em cada detalhe da sua vida. Quando Jesus estava prestes a deixar este mundo, ele não disse aos discípulos: "Vocês ficarão sozinhos." Ele disse: "Eu enviarei outro Consolador, alguém que estaria com vocês e dentro de vocês." E aqui está o primeiro grande erro que muitos cometem. Eles tentam falar com o Espírito Santo como se ele estivesse longe, quando na verdade ele está mais perto do que a própria respiração. Escute-me com atenção. Você não precisa gritar para que o Espírito Santo ouça você. Você não precisa de palavras bonitas. Você não precisa de frases ensaiadas. Você precisa de um coração aberto, porque o Espírito Santo fala a língua da sinceridade. Ele não responde à performance, ele responde à rendição. Muitos me perguntam: como eu começo? Como eu falo com o Espírito Santo? E a resposta é mais simples do que imaginamos e mais profunda do que ousamos viver. Você começa reconhecendo a presença dele, não com pressa, não mecanicamente, mas com reverência. Você pode dizer em silêncio ou em voz audível: "Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui." Essa simples confissão abre portas no mundo espiritual. Porque quando você reconhece a presença dele, você sai do controle e entra na dependência. E dependência é o lugar onde o Espírito Santo opera com liberdade. Mas deixe-me advertir você, com amor pastoral: não fale com o Espírito Santo apenas quando estiver em crise. Ele não é um plano de emergência, ele é um companheiro constante. Se você só fala com ele quando tudo desmorona, você perderá a doçura da comunhão diária. O Espírito Santo deseja caminhar com você na segunda-feira comum, na decisão simples, no pensamento silencioso, na escolha que ninguém vê. E aqui está algo que poucos entendem. Quando você fala com o Espírito Santo, você precisa aprender também a calar, porque ele fala, mas ele não compete com o barulho, ele sussurra, ele orienta, ele corrige com ternura e convence com verdade. Há momentos em que a oração mais poderosa não é um discurso, é um silêncio rendido. Um silêncio que diz: "Fala, Senhor, eu estou ouvindo." E quando você aprende a ouvir, sua vida nunca mais será guiada apenas pela lógica, mas pela direção divina. Há uma pergunta que ecoa no coração de muitos, mas poucos têm coragem de fazer em voz alta: como eu sei que é o Espírito Santo falando e não a minha própria mente? Essa é uma pergunta legítima, honesta, espiritual. E eu quero responder a ela com clareza, sem misticismo vazio, sem confusão, com a simplicidade que vem do céu. Primeiro, deixe-me dizer algo que precisa ser dito. O Espírito Santo nunca grita, ele nunca confunde, ele nunca contradiz a verdade de Deus. A voz dele não é marcada por ansiedade, não é apressada, não é agressiva. A voz do Espírito Santo é firme, mas cheia de paz. Mesmo quando ele corrige com amor. Mesmo quando ele confronta com graça. A nossa própria voz interior muitas vezes é barulhenta. Ela discute, ela justifica, ela tenta negociar. Mas o Espírito Santo fala com autoridade tranquila.
E aqui está um princípio que nunca falha. A voz do Espírito Santo sempre nos aproxima de Deus. Nunca nos afasta, nunca nos isola, nunca nos empurra para a escuridão. Se uma voz leva você ao medo constante, à culpa destrutiva, à condenação sem esperança, essa voz não vem do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo convence, mas não condena. Ele mostra o pecado, mas aponta para a cruz. Ele revela o erro, mas oferece restauração. E como então aprender a ouvir essa voz? Você aprende vivendo perto. Relacionamento gera familiaridade. Quanto mais tempo você passa com o Espírito Santo, mais reconhecível a voz dele se torna. Assim como uma criança reconhece a voz do pai no meio da multidão. Assim acontece com aquele que anda em comunhão diária com Deus. Mas aqui está algo que muitos ignoram. A palavra de Deus é o filtro da voz do Espírito Santo. O Espírito que inspirou as Escrituras nunca irá contradizê-las. Se você deseja ouvir o Espírito Santo com clareza, precisa amar a palavra de Deus, porque ele usa a palavra para falar, para confirmar, para alinhar o coração. Muitos querem revelação sem fundamento, querem direção sem obediência, mas o Espírito Santo se move com liberdade onde há humildade e submissão à verdade. E deixe-me dizer algo com carinho pastoral. Nem toda impressão é direção, nem todo sentimento é orientação, nem toda emoção é espiritual. O Espírito Santo fala, mas ele também nos ensina a esperar. Às vezes, o maior sinal da voz dele é a paz que permanece mesmo quando a resposta ainda não veio. Há decisões que não precisam de pressa, precisam de paz. E quando a paz governa o coração, o Espírito Santo está presente. Mas permita-me ir ainda mais fundo. O Espírito Santo também fala através de advertências suaves, aquela inquietação santa, aquele freio interior, aquela sensação de não avance. Ignore isso e você pagará um preço. Honre isso e você será guardado de dores desnecessárias. Quantos erros poderiam ter sido evitados se tivéssemos ouvido aquela voz mansa que disse: espere, não é agora, confie em mim. O Espírito Santo não força decisões, ele guia corações dispostos. E quanto mais você obedece, mais sensível se torna. Desobediência repetida gera surdez espiritual. Mas obediência simples gera intimidade profunda. E intimidade gera direção clara. Agora, permita-me trazer isso para o chão da vida, para o cotidiano, para onde a fé é realmente provada. Porque falar com o Espírito Santo não é um ato reservado apenas ao templo ou a momentos solenes de culto. É uma conversa que atravessa a vida. Muitos pensam que precisam sentir algo especial para falar com o Espírito Santo. Mas a verdade é esta: você não fala com ele porque sente. Você sente porque fala. O Espírito Santo não é acessado por emoção. Ele é acessado por fé. Há dias em que o céu parece aberto e há dias em que tudo parece silencioso. E deixe-me dizer algo que libertará muitos corações. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Há momentos em que o Espírito Santo está trabalhando tão profundamente que ele escolhe não falar, mas moldar. Nesses dias, não complique a oração. Não tente impressionar o céu. Não tente fabricar palavras. Você pode simplesmente dizer: Espírito Santo, eu estou cansado. Espírito Santo, eu não entendo. Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Essas orações simples movem mais o coração de Deus do que discursos vazios, porque Ele conhece o peso que as palavras não conseguem carregar. E quando você fala com o Espírito Santo em momentos de fraqueza, algo sobrenatural acontece. Você não recebe apenas consolo, você recebe força. Uma força que não vem da carne,
uma força que não vem da mente, uma força que sustenta a alma. Há decisões na vida que nenhum conselho humano consegue resolver. Caminhos onde a lógica falha, encruzilhadas onde a razão se cala. É nesses momentos que falar com o Espírito Santo se torna vital. E aqui está como você deve falar, sem pressa, sem manipulação, sem tentar convencer Deus. Você apresenta o coração e confia no caráter dele. Você pode dizer: Espírito Santo, se este caminho não vem do Senhor, feche as portas. E eu quero afirmar isso com convicção. O Espírito Santo sabe fechar portas com misericórdia. Ele protege você até de desejos que parecem bons, mas que não são a vontade de Deus. E quando ele abre uma porta, não há homem que feche. Mas permita-me tocar em algo delicado e necessário. Muitos querem ouvir o Espírito Santo apenas para confirmar o que já decidiram. Eles oram, mas não se rendem. Falam, mas não escutam. Isso não é oração. Isso é monólogo religioso. Falar com o Espírito Santo exige disposição para mudar de rota. Exige humildade para dizer: se eu estiver errado, corrige-me. Ele corrige, não com violência, não com humilhação, mas com amor que constrange. E quanto mais você aprende a falar com ele, mais percebe algo extraordinário. O Espírito Santo começa a falar antes mesmo de você pedir. Ele alerta, ele prepara, ele antecipa, porque comunhão gera sensibilidade, e sensibilidade gera direção. Mas há algo ainda mais profundo. O Espírito Santo deseja não apenas orientar suas decisões, mas moldar seu caráter. Ele fala quando ninguém está olhando. Ele confronta pensamentos escondidos. Ele chama a santidade sem negociar com o pecado. E quando você responde a essa voz, sua vida começa a refletir o céu. Não perfeição, mas transformação. Não aparência, mas verdade. E deixe-me dizer isso com toda reverência. Falar com o Espírito Santo é aprender a viver guiado por Deus. Não apenas no culto, não apenas na oração, mas em cada passo, cada escolha, cada silêncio. Há algo que precisa ser dito com amor, mas também com verdade. Muitos não têm dificuldade de falar com o Espírito Santo porque ele não quer ouvir, mas porque algo está bloqueando a comunhão. E se nós não tratarmos desses bloqueios, continuaremos orando, mas não ouvindo, falando, mas não sendo transformados. O primeiro grande bloqueio é o pecado não confessado. Não estou falando de perfeição, estou falando de honestidade diante de Deus. O Espírito Santo é sensível. Ele não se impõe, ele não invade, ele se entristece. Quando insistimos em pecados conhecidos, quando justificamos o que Deus já confrontou, quando negociamos com aquilo que o céu já chamou de erro, a voz do Espírito se torna distante, não porque ele nos abandonou, mas porque nós fechamos o coração. E deixe-me dizer isso com clareza pastoral. Confissão não afasta o Espírito Santo. Confissão atrai a presença dele. É o orgulho que afasta. É a dureza que bloqueia. É a resistência que cria silêncio. Quando você se ajoelha e diz: Espírito Santo, mostra-me o que precisa ser tratado. Ele não vem com condenação. Ele vem com cura. O segundo bloqueio é o excesso de ruído. Vivemos em um mundo barulhento. Informações constantes, opiniões por todos os lados, distrações sem fim, e o Espírito Santo fala baixo, não porque ele é fraco, mas porque ele é íntimo. Quem vive no barulho constante tem dificuldade de ouvir o sussurro de Deus. Se você quer falar com o Espírito Santo e ouvir sua voz, precisa aprender a criar espaços de silêncio. Não como fuga, mas como disciplina espiritual. Afastar-se um pouco, silenciar a alma,
porque no silêncio as máscaras caem e a verdade aparece. O terceiro bloqueio é a falta de perdão. Esse é um dos mais silenciosos e mais destrutivos. Corações feridos falam com Deus, mas não confiam em Deus. O Espírito Santo é o Espírito da graça, mas ele não opera plenamente onde há amargura guardada. Perdoar não muda o passado, mas liberta o futuro. Quando você escolhe perdoar, mesmo sem sentir, você abre espaço para o Espírito Santo agir. E deixe-me dizer algo que poucos entendem. Você não perdoa porque a outra pessoa merece. Você perdoa porque o Espírito Santo merece liberdade para agir em você. O quarto bloqueio é a religiosidade sem relacionamento. Há pessoas que oram muito, mas conversam pouco com Deus. Seguem rituais, mas não cultivam intimidade. O Espírito Santo não é atraído por formalidade. Ele é atraído por sinceridade. Ele não quer apenas sua rotina espiritual. Ele quer seu coração. Falar com o Espírito Santo não é repetir frases decoradas. É abrir a alma sem filtros. É dizer, eu não estou bem. Eu estou confuso. Eu preciso mudar. E ele responde, talvez não como você espera, mas sempre como você precisa. E agora permita-me dizer algo final nesta parte. Nada bloqueia mais a voz do Espírito do que um coração que não quer obedecer. Se você só ouve para depois decidir se vai obedecer, você não está ouvindo de verdade. Mas quando você diz, fala, Senhor, e eu obedecerei, o céu se inclina, porque o Espírito Santo se revela aos rendidos. O que estamos falando aqui não é um método, não é uma técnica espiritual, não é uma fórmula religiosa, é um estilo de vida. Falar com o Espírito Santo é aprender a viver sob direção divina, é acordar pela manhã e reconhecer, eu não caminho sozinho, é entrar no dia sabendo que há uma presença que guia, que guarda, que corrige, que consola. O Espírito Santo não deseja apenas visitas ocasionais à sua vida. Ele deseja governo, não como um tirano, mas como um guia fiel. E quando você entrega o governo da sua vida ao Espírito Santo, algo extraordinário acontece. O ordinário se torna sagrado, trabalho comum, conversas simples, decisões rotineiras. Tudo passa a ser vivido sob a luz da eternidade. Mas deixe-me ser muito claro neste momento. Uma vida guiada pelo Espírito exige rendição diária. Não é uma entrega feita uma vez e esquecida para sempre. É dizer todos os dias, Espírito Santo, conduz-me hoje. E se eu te falar que dá para realizar aquele sonho que parece impossível? Com o empréstimo pessoal do Mercado Pago, você compra aquela moto que você sempre sonhou em ter e paga em até 18 vezes. Até os sonhos mais loucos viram realidade. Facilidade para solicitar e rapidez para conseguir, com até R$50 mil de limite para você usar como quiser. Seu maior sonho a apenas alguns cliques de distância. Baixe o app do Mercado Pago e solicite seu empréstimo sem burocracia. Conduz-me hoje e alguns dias. Essa condução será suave. Outros dias, ela exigirá renúncia, porque o Espírito Santo não apenas conforta, ele transforma. Ele nos tira de zonas de conforto. Ele nos chama à obediência. Ele nos conduz por caminhos que fortalecem a fé. E eu preciso dizer isso com honestidade espiritual. Ser guiado pelo Espírito Santo não significa ausência de lutas, significa presença de direção no meio das lutas. Você ainda enfrentará vales, mas não andará sem propósito. Você ainda passará por dores, mas não estará sem consolo. Você ainda terá perguntas, mas nunca estará sem esperança. E agora, eu quero falar diretamente ao seu coração.
Talvez você tenha vivido até hoje guiado apenas pela própria vontade. Talvez tenha tomado decisões sem consultar a Deus. Talvez tenha silenciado a voz do Espírito por medo, por orgulho ou por desobediência. Mas hoje há um convite do céu. O Espírito Santo está chamando você para uma comunhão mais profunda. Não para uma religião mais pesada, não para uma vida mais complicada, mas para uma caminhada mais verdadeira. Ele está dizendo: deixa-me guiar você, deixa-me curar você, deixa-me transformar você. E a pergunta que permanece não é: Deus quer falar? A pergunta é: você está disposto a ouvir e obedecer? Porque quando um coração se rende, o céu responde. E se hoje você deseja começar ou recomeçar essa caminhada com o Espírito Santo, você pode falar com Ele agora mesmo, não com palavras difíceis, não com promessas vazias, mas com uma oração simples, sincera, profunda. Você pode dizer: Espírito Santo, eu entrego o controle, guia minha vida. Ensina-me a ouvir tua voz e dá-me um coração obediente. E eu creio, com toda a convicção da fé, que quando essa oração é feita com sinceridade, o Espírito Santo responde com presença. Ele não apenas ouve, ele permanece. E uma vida guiada pelo Espírito nunca mais será a mesma. Amém.